pessoal! O trabalho de pesquisa a ser apresentado está baseado na síntese de um complexo fosfínico de rutênio 2 e um complexo fosfínico inédito de rutênio 3, onde é realizado sua análise estrutural e o estudo biológico a partir de suas interações com o DNA. Quem fala para vocês é a mestranda Jerica Montilla, sob orientação do professor Dr. Rodrigo de Souza Correia. Bem, para entender o objetivo desse trabalho, é importante saber que uma das aplicações mais pesquisadas dos compostos químicos é a sua utilização no tratamento de diversas doenças e patologias, sendo uma das mais preocupantes o câncer devido ao seu alto índice de mortalidade. O câncer, de forma simples, refere-se à replicação descontrolada de células tumorais, ou seja, células que são geneticamente modificadas. Dentre os tratamentos que existem atualmente para o câncer está o uso de drogas chamadas de quimioterápicos. Esses compostos, então, atuam no DNA alterando sua estrutura, o que, consequentemente, leva à modulação da transcrição celular. A cisplatina foi o primeiro composto de coordenação implementado como agente quimioterápico. Entretanto, a cisplatina e seus análogos apresentam sérios efeitos colaterais. A partir disso, muitos estudos têm se baseado no desenvolvimento de novos compostos metálicos que sejam mais eficazes. Dentro desses novos metalofármacos, existem complexos à base de rutênio que têm sido amplamente investigados. Então, é por essas razões que o estudo de um candidato a metalofármaco à base de rutênio é de grande importância, tanto para entender o mecanismo de interação quanto para determinar o possível efeito no organismo. Com base nisso, o objetivo do trabalho é investigar a natureza e os efeitos da interação entre complexos fosfínicos de rutênio 2 e o DNA, bem como análise estrutural por difração de raio-x para um monocristal inédito de rutênio 3. Para atingir esses objetivos, foi utilizado o método de voltametria de onda cíclica para a caracterização dos complexos de rutênio 2 e uma análise de difração de raio-x de monocristal para o novo complexo de rutênio 3. Enquanto as análises de interação com o DNA, foram utilizados os métodos descritos no slide. Na síntese dos complexos cis e trans, foi adicionado cloreto de rutênio em dimetil sulfóxido para formar um precipitado. Seguidamente, esse precipitado e a bisfosfina DPPE foram adicionados em diclorometano para formar um precipitado referente ao complexo trans. O complexo trans foi isomerizado e cristalizado após 12 horas de reação. Os complexos obtidos foram caracterizados por voltametria cíclica. No voltamograma mostrado, observa-se o perfil eletroquímico dos complexos, onde há a presença de dois processos de oxidação de rutênio 2 e rutênio 3, referentes aos isômeros cis e trans, respectivamente. O potencial de oxidação para o isômero cis ocorre em uma região mais positiva, indicando que nesta configuração o rutênio é mais pobre em densidade eletrônica, necessitando um maior potencial para oxidar. Isso é resultado de um aumento na retrodoação do rutênio em direção ao átomo de fósforo, em um processo chamado efeito transkooperativo. Por outro lado, foram obtidos cristais vermelho-alaranjados de um complexo inédito. Como pode ser visto na figura, os cristais resultaram num complexo que possui um contraíon de cloreto, portanto, o centro metálico de rutênio está em um estado de oxidação mais 3. Esta é uma estrutura cristalina inédita, uma vez que o complexo contendo rutênio 2 é o encontrado na literatura. Comparando as estruturas dos complexos, muitas diferenças podem ser observadas. Dentro deles, destacamos que para o complexo de rutênio 3 há uma distância rutênio-cloreto de 2,3 angstroms, enquanto para o complexo de rutênio 2 a distância é um pouco maior, o que é esperado por um metal de baixa carga. E para iniciar o estudo da interação com o DNA, foi realizada a avaliação espectroscópica. O espectro inicial, ou seja, a curva preta, corresponde ao complexo livre na ausência de DNA, enquanto as demais curvas foram obtidas após sucessivas adições de DNA. Na figura, observa-se um hipocromismo nas bandas, e a partir da aplicação da equação, é possível calcular o valor da constante de interação, observando-se assim uma interação moderada. Para entender o tipo de interação existente, foi realizado um estudo eletroquímico por voltametria de onda quadrada. A figura mostra que, ao adicionar o DNA na solução do complexo, observou-se uma diminuição significativa na corrente do processo redox, indicando uma possível interação entre os sulcos do DNA, pois não altera os valores dos potenciais de oxidação como observado na parte B. Por outro lado, no caso dos isômeros trans, à medida que as adições de DNA foram feitas, o potencial deslocou-se para a região mais positiva. Este resultado indica que o isômero trans pode estar interagindo com o DNA por intercalação ou mesmo por covalência. Finalmente,
Para obter mais informações sobre essa interação, foram realizadas medidas de viscosidade. À medida que a concentração do complexo de rutênio aumenta, a viscosidade relativa do DNA diminui. Para fazer uma comparação, foi medida a viscosidade do DNA utilizando um intercalador já conhecido, como o laranja de tiazol, que aumenta a viscosidade do DNA. Portanto, pode-se sugerir que o complexo não atua como intercalador, mas pode atuar como uma interação de ligação covalente. Nas conclusões, podemos dizer que os complexos cis e trans foram sintetizados e caracterizados pela técnica de voltametria cíclica, e os estudos biológicos permitiram avaliar a interação desses complexos com o DNA, constatando que os complexos apresentam interações. Finalmente, foi sintetizado um complexo inédito de rutênio 3 e caracterizado pela difração de raio-x de monocristal. Enquanto às perspectivas desse trabalho, a obtenção de um novo complexo de rutênio 3 é muito prometedor, porque no caso desse complexo é provável que o rutênio 3 permaneça em seu estado de oxidação relativamente inativo até que atinja o lugar do tumor. Vale ressaltar que esse trabalho já foi publicado esse ano na revista European Journal of Chemistry, onde poderão encontrar informação mais detalhada sobre o projeto. E por último, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao UDEC, ao Programa de Pós-Graduação em Química, à CAPES, à CNPq e ao Laboratório de Química Estrutural e Inorgânica, por todas as fontes de apoio no desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigada!